Sejam bem-vindas aqui no mundo online da massoterapia. Aqui nós conversamos sobre como viver da massoterapia ganhando mais de 5.000 mês com atendimentos personalizados. O meu nome é Alessandra Marcelino e hoje falaremos sobre a terapia podal. Mas o que é a terapia podal, não é mesmo? Ela é um compilado de técnicas que inclui a massagem ayurvédica, mais o yoga, mais todo um processo de mobilização que nós aprenderemos nesta aula e as diferenças entre massagem terapêutica e a massagem e a terapia podal. A massagem terapêutica é muito similar à terapia podal, porém a terapia podal ela é uma massagem que economiza energia, economiza a sua energia e aumenta o prazer e a persuasão quando você está atendendo com os pés. Ela é uma massagem exótica, ela faz com que você poupe mais os seus músculos locais, que são as suas mãos. E o mais interessante é que você consegue começar o seu dia atendendo de uma forma, com bastante energia, e terminar o dia com essa mesma energia, sabe? É como se você poupasse energia durante os seus atendimentos. Então, se você começa atendendo um paciente já com toda uma estratégia de mobilizações com as mãos, de fazer força, no terceiro ou quarto atendimento você já está bem cansada. Eu sei porque eu passei por isso muitas e muitas vezes, com a possibilidade até de não conseguir mais atender no final da tarde. Mas depois que a terapia manual entrou na minha vida e que eu conseguia colocar todo um método de atendimento, isso veio de forma mais suave. Mas deixa eu contar de que forma a terapia podal entrou na minha vida, né? Quando eu fiz a massoterapia aplicada, quando eu entrei na escola, eu tinha a maior energia, a maior vontade de aprender. E quando eu estava logo no primeiro semestre, eu fiquei com muita vontade de ir para os estágios, né? E à medida que as coisas foram acontecendo, eu fui percebendo que as colegas que estavam indo para o estágio, elas voltavam lesionadas, o que não é bom, porque a gente começa a estudar uma prática e começa a entrar no mundo do trabalho, a parte profissional, você quer evoluir. E eu via que isso seria quase que impossível com as dores que elas voltavam. Isso começou a me chamar muito a atenção justamente porque sempre eu ouvia reclamações e atendíamos pessoas, atletas, atendíamos pessoas jovens, idosos, pós-bariátrica e eram atendimentos bem personalizados mesmo. Então assim que eu comecei a perceber essas dúvidas e essas lesões, eu procurei meu orientador e pensei, não, isso não pode acontecer. Como que a gente sai da escola lesionado? Como é que a gente vai ter uma vida profissional? Isso é quase impossível, não é mesmo? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa de campo, sabendo onde eram as dores e de que forma essa lesão acontecia. E aí as dores eram mais localizadas. Se vocês forem perceber, a gente começa a sentir muitas dores nas mãos, punhos e braços, depois lombar, é algo que pega bastante, né? E a gente vai falar um pouco sobre a maneira que a gente consegue economizar energia na biomecânica corporal. Sim,
sim, porque a gente consegue reter a energia se você ter uma posição ideal, de uma forma que você e o paciente se beneficiam daquela posição, biomecanicamente falando. E aí eu conversei com o meu orientador e eu comecei a fazer essa pesquisa. Foi aí que eu vi que essas lesões aconteciam em momentos estratégicos. E aí o que eu comecei a programar na minha percepção é que eu teria que fazer algo ou aprender algo que eu não saísse da escola lesionada. Aí começamos a ter aula da massagem ayurvédica, amei, porque a massagem ayurvédica ela traz um pouco sobre o manejo com os pés. E depois dentro da massagem ayurveda a gente tem a parte do alongamento também, que é o yoga que eles colocam. E junto com isso tem manobras próprias da massoterapia, que são os deslizamentos, são a parte do deslizamento profundo, superficial, transverso, e tudo isso eu pude perceber que todos esses movimentos a gente poderia fazer com os pés. E como depois da massoterapia eu queria seguir o ramo da fisioterapia, e depois da fisioterapia minha pós-graduação foi em terapia manual, quando eu saí do curso técnico, eu entrei na faculdade, já utilizando a massoterapia como estratégia de trabalho, para que eu poderia pagar a minha faculdade, e aí sim, eu comecei a usar técnicas da terapia e introduzindo um pouco da terapia podal, mas não tinha ligado as coisas ainda. Então, a partir do momento que eu comecei na fisioterapia, eu pude aperfeiçoar as minhas técnicas da massagem ayurvédica, porque já estava trabalhando na área, junto com as manobras da massoterapia mesmo, com as mãos, só que trocando as mãos pelos pés. E foi aí que as coisas foram se ajeitando. Depois da fisioterapia, que eu fiz a terapia manual, eu estava com muita vontade em saber algo a mais que eu pudesse utilizar a técnica dos pés, mas em pontos específicos. Aí veio a acupuntura. Então eu misturei as técnicas, cada técnica com seus benefícios, fiz um compilado, e aí sim eu pude começar a perceber com um olhar diferenciado que a terapia podal veio para me beneficiar os pacientes. Nesse jogo, ambos saem ganhando, porque eu economizo a minha energia, o paciente ganha, porque são um compilado de técnicas, junto os pontos de acupuntura que eu aperto com os pés, fazendo com que ele me dê maior resultado. Por exemplo, o cliente vem com a dor nas mãos, com dor no ombro. Eu sei que no ombro, através da terapia podal, desse compilado de técnicas, passo o meridiano do pulmão, meridiano do coração. Então não é apenas uma dor que eu vou focar só no ombro. Não, você traz a consciência para outros pontos. Ok? Então essa é a diferença entre as técnicas. São um compilado de técnicas. Isso é a terapia podal. E a diferença entre a massagem terapêutica e a massagem podal é que a terapia podal, ela te traz grandes benefícios.
ela traz algo diferenciado que beneficia terapeuta e beneficia paciente também. Os dois saem ganhando com isso. Economia de energia, menos dores, porque imagina que numa jornada de trabalho eu falo porque eu passei por isso, eu ia dormir com umas dores muito, muito terríveis. Quando não dava dor antes de dormir, dava durante a noite, acordava com uma dor no braço, dor nas mãos, algo que realmente desanima o profissional, sabe? Ok? Então, por que é importante a gente trazer essa consciência de que a gente pode aprender uma técnica nova? Justamente por causa da dor, da biomecânica. Isso é importante a gente aprender uma técnica nova para que o nosso desenvolvimento neuropsíquico e motor ele se alinhe melhor, a gente consiga ter uma melhor qualidade de vida, a gente consegue atender menos e ganhar mais. Ganhar mais porque a técnica é uma técnica diferenciada, ganhar mais porque ela é uma técnica exótica, você pode beneficiar paciente e terapeuta, ela é nova, ela é diferente, então o paciente fica, o cliente, ele para e pensa, mais técnica com os pés, isso já chama atenção. Isso aconteceu comigo também. Eu até faço eu não falo, por exemplo, quando eu quero surpreender o paciente, eu coloco ele de barriga para baixo, né, de decúbito ventral, e não falo que eu vou atender com os pés. E simplesmente a manobra vai acontecendo e os benefícios vão acontecendo por justamente a pressão do pé, ela é muito relaxante. É uma pressão que a gente não consegue dar com as mãos. Pela jornada de trabalho, né? A pressão que você tem de pegada do primeiro paciente não é a mesma que você vai fazer no final da tarde. Isso não tem como. Essa é a jornada de trabalho que a gente vai pegando ali as nuances, sabe? Então a biomecânica e a dor é o ponto importante para a gente tomar a iniciativa de fazer com que uma outra terapia consiga vir. E aí, essa é a nova técnica. Falei para vocês também que quando eu estava no curso técnico e fiz o meu TCC em cima, uma pesquisa em cima das dores das colegas que estavam já saindo da escola. Esse TCC me ajudou justamente a trazer a consciência, porque eu já tinha observado, mas outras pessoas não tinham observado isso. Então o TCC, esse trabalho de conclusão de curso, ele fez com que eu trouxesse a minha consciência disso. Para nossa, tá acontecendo isso. E como é que vai ser? Será que você é a próxima a fazer um curso técnico e não poder exercer a minha profissão? Porque tinha muitas garotas, amigas minhas mesmo, que elas concluíram o curso e não continuaram na profissão. Isso é triste porque a gente não entra num curso para poder desistir dele, né? Então esse TCC, ele me mostrou onde as dores aconteciam, a forma que aconteceu por causa da jornada de trabalho, onde punhos, dedos, cotovelos, lombar, aqui atrás em músculos muito importantes, os romboides, ali aconteciam as dores, justamente pelas manobras, pela pegada. Isso me fez perceber muitas coisas. Então, esse trabalho de conclusão de curso trouxe
para mim, como aluna, uma consciência diferenciada, mas também para o meu professor, que foi meu orientador da época, que isso acontecia. E como resolver isso? Mostrar ângulos com as mãos, isso é importante também, né? Isso ele começou a fazer com mais eficácia. Não aumenta o ângulo que vai dar dor aqui, diminui o ângulo que a dor no ombro vai diminuir também, no trapézio, mas continua utilizando as mãos. Isso tudo eu comecei a perceber que mesmo eu fazendo da forma que ele estava falando, não era eficiente. Até o dia que eu cheguei no meu estágio. Como eu falei, era um estágio bem reforçado, porque a gente atendia atletas, pós-bariátrica, atendíamos pessoas mais comuns, como idosos, e atendíamos também o pessoal da dança, que eles têm uma musculatura bem forte. Ali eu pude ver que é uma jornada de trabalho bem dolorosa. E aí, como eu já falei, daí a minha intenção era fazer fisioterapia, mas focando naquela pegada lá que eu aprendi da massagem terapêutica, que é a ayurvédica, juntamente com o yoga, e depois da minha trajetória acadêmica e profissional, eu consegui pegar as melhores técnicas e as melhores práticas de técnicas diferentes, de fazer um compilado e mostrar para vocês a terapia podal. Ok? E assim, eu tô me baseando pelo script aqui para não deixar passar nada, mas assim, e se a gente não utilizar a terapia podal? É uma conversa que a gente tem levado à frente por muitos e muitos vídeos que eu tenho disponibilizados, mas se a gente não der esse passo para aprender uma técnica nova, para colocar nós que estamos na linha de frente com tantas pessoas precisando dos nossos trabalhos, das nossas habilidades terapêuticas, o que acontece se a gente não utilizar uma ferramenta nova? Justamente o que eu acabei de falar, a parte da dor, da biomecânica, de você não conseguir começar um atendimento de uma forma e terminar de outra. A terapia podal, ela me trouxe muita habilidade com os pés, e isso é treinável, isso é algo que a gente pode treinar no dia a dia, tem técnicas para isso, mas ela também traz de uma forma que a gente consegue reduzir o cansaço, a fadiga mental. Essa é o maior benefício, não só para mim, mas para o meu paciente também. Ele se beneficia disso. Então, se a gente não investir em técnicas novas, a possibilidade de a gente não ir para frente é muito grande. A possibilidade de a gente não levar o nosso recado para o mundo é muito grande também. Então, quem pode trabalhar com a terapia podal? Como eu tive essa trajetória, eu posso dizer que quem pode trabalhar com a terapia podal são profissionais da massoterapia e profissionais da terapia manual, o terapeuta manual que gosta de inovar, ele pode utilizar a técnica, ele está habilitado a isso. Então, sabendo músculos, inserções, de que forma você utilizar a técnica, isso é valioso, isso é treinável, como eu sempre falo, né? E em qual paciente, cliente a gente pode aplicar essa técnica? Olha, como em todos os nossos contatos terapêuticos, ele precisa ser avaliado. Por exemplo, um idoso frágil fica difícil, porque se você colocar um pouco mais de pressão, pode ser que não dê.
Mas a gente tem que avaliar. E de que forma a gente avalia? Tocando no paciente. Essa é a melhor forma de se avaliar. Toca, veja como é que é a textura dos músculos, dos ossos, dos tendões. Isso é importante. Então, qual cliente, paciente eu posso atender? Aquele que você achar aquele que você achar melhor, aquele que você avaliar e se conectar com ele dizendo, não, ele está apto para atender, para eu atender com a terapia manual. Tem que pegar, tem que avaliar, tem que pegar na musculatura e saber de que forma a gente vai proceder o nosso atendimento. A gente sempre tem que lembrar que toda técnica, esse compilado de técnicas, eles são aprovados e certificados pela OMS. Todas. O meu olhar terapêutico, eu consegui pegar o melhor de cada técnica e trazer para um compilado de técnicas que é a terapia podal. Isso é importante a gente saber, porque às vezes, né, a gente acha, não, tá pegando algo que não é. Não, todas as técnicas, elas são comprovadas cientificamente e também elas são certificadas pela OMS, né? E aí, com isso, deixa eu ver aqui, a parte, eu já recebi directs falando, Alessandra, eu não tenho equilíbrio, como é que eu posso atender um paciente se eu não tenho equilíbrio, se o meu pé é gelado? Tudo isso a gente pode exercitar. Equilíbrio, tem exercícios para isso. Outra coisa, depois a gente vai falando mais esmiuçado, mas nós temos a barra para segurar nela, nós temos a bolinha para treinar o equilíbrio. Ah, mas o meu pé, ele é gelado. Boa. Às vezes a mão também fica gelada, então a gente começa por partes mais distais para poder fazer com que esse segmento do corpo ele comece a esquentar, ele comece a energizar, né? Algo muito, muito, muito importante da gente lembrar. Outra coisa, mas eu atendo pessoas domiciliares. Ótimo, parabéns, eu já fiz tantos atendimentos domiciliares que, nossa, perdi as contas. Pode utilizar a terapia podal nos atendimentos domiciliares, elas são eficientes. Você vai com a maca, boa, mas pode colocar o paciente no chão também, se você não tem equilíbrio. Foi com a maca, pode colocar a maca na parede, mas o paciente no chão tu vai conseguir dar um melhor resultado, se sentir mais segura, fazer com que todo esse processo ele seja bem prazeroso para você e para o seu paciente. Sempre a gente tem que trazer essa consciência, porque no dia a dia pode passar despercebido algo que a gente não traga na consciência, mas cada vez que a gente traz a consciência de saber que o trabalho ele tem que ser benéfico para você e para o outro, a gente muda a forma da gente pensar. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente troca informações. Você merece o melhor, eu mereço o melhor e o paciente e o cliente merece o melhor. Mas como fazer com que eles ganhem o melhor? Só quando a gente está bem. Quando a gente está bem, a gente consegue dar o melhor da gente, né? Não é mesmo? Então, nos atendimentos domiciliares, a gente segue os mesmos protocolos. Segurança, habilidade, melhor forma de se comunicar, melhor forma de se posicionar, ganhar autoridade desse paciente, fazer com que você apareça com uma técnica nova, onde ele ganha, você ganha.
e esse atendimento tem melhores resultados terapêuticos, porque é dessa forma que a gente vai fazer resultados terapêuticos. A terapia podal, ela garante isso. Ela garante isso. A gente vai fazer e estudar de uma forma em que todo o processo ele seja de uma forma entre paciente e terapeuta, os dois permaneçam de uma forma bem. Mas a vantagem é que o terapeuta ele vai ganhar autoridade, vai ganhar essa notoriedade. Então, só pra gente dar uma consciência melhor, eu quero falar que, sabe, quando você vê um profissional ele atendendo de uma forma em que ele tá com dor, eu vejo muitos colegas atendendo com dor, atendendo de uma forma que a biomecânica atrapalha o desenvolvimento profissional deles, não dando segurança para ele nem para o paciente. E isso a gente tem que levar em conta. Segurança do paciente, segurança, a sua segurança. Cada vez que você tem segurança, habilidade, novas técnicas, você aumenta a sua autoridade, aumenta a segurança do paciente para com você e você aumenta a sua resistência, aumenta o seu conhecimento. Ambos sairão amadurecidos dessa experiência, ok? Então, já falei que isso me incomoda porque eu vejo muitos colegas trabalhando de forma dolorosa, de forma que sentem dores, de forma que toda a biomecânica deles estão atrapalhando o desenvolvimento deles, infelizmente, porque nós somos pessoas muito especiais. Cada vez que a gente toca numa pessoa, a gente está transformando vidas. Por isso que eu sempre falo, né, que quando você... E eu sempre falo e eu sempre faço, mas eu sempre falo porque é bom que a gente leve essa informação, porque quando você toca num paciente, você muda o campo energético dele, muda o seu campo energético também. A gente pode construir juntos isso. É dessa forma que a gente vai fazer. É fazer com que os meus atendimentos melhorem a cada dia, melhorem a cada pessoa que eu atendo. E isso é plenamente possível. Isso dá notoriedade, isso dá prazer.